Salve, velhinho! Você está no canal Música e Ideias. Eu sou Cacá Safiotti e hoje vamos falar de funções harmônicas. Roda a vinheta! Muito bem, para aprender harmonia, uma das primeiras coisas que você precisa saber são as funções harmônicas. Funções harmônicas são coisas que a gente encontra em acordes, mas também a gente encontra em notas da escala. Então tem notas da escala que sugerem funções harmônicas, assim como acordes do campo harmônico que têm as suas funções harmônicas. Para a gente falar em funções harmônicas, eu acho que a primeira ideia é a gente pensar em sensações, tentar traduzir com situações cada uma das três funções harmônicas. Nós temos três funções harmônicas. A primeira é a tônica, depois nós temos a função harmônica, a dominante, e a outra função harmônica que é a subdominante. Para contar então o que são as funções harmônicas, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há uns 20 anos atrás ou mais. Eu tinha o meu Fusca vermelho, apelidado de viatura, e o que acontecia? Era um sabadão, eu estava lá na minha casa, sabadão tranquilo, à tarde, estava um sábado frio, eu fui lá na locadora de vídeo, peguei um VHS, né? Coloquei lá no vídeo, tava aquele friozinho, eu lá no sofá, botei um vídeo para assistir, cobertorzinho, tava tudo na boa, tudo tranquilo, num estado de relaxamento, tranquilidade. Essa situação é a situação da tônica, é a situação em que você está com uma resolução, está resolvido o problema. Tá tudo bem, tá tudo calmo, tá tudo resolvido. Pois bem, eu tô lá em casa, assistindo meu vídeo, aquela chuva lá fora, e eu tranquilo em casa, tudo bem. Daqui a pouco me liga o Alfredo. Aí o Alfredo me fala assim: ô Cacá, tem uma bela de uma festa pra gente ir. Da hora, vamos? Aí eu falei: putz, Alfredo, eu tô aqui, tô assistindo um vídeo, tô quentinho aqui, lá fora tá chovendo. Ele falou: não, vamos, pega a sua viatura, passa aqui em casa e a gente vai pra essa festa. Aí eu falei, ponderei, pensei, vamos lá, vamos pra essa festa aí. Peguei, fui lá, tomei um banho, me troquei, peguei o carro, abri o portão, já fui saindo na chuva e tô indo lá pro lugar, tô indo encontrar o Alfredo pra ir pra tal da festa. No meio do caminho, a chuva começa a aumentar, né? E eu tô lá com minha viatura, com meu Fusca vermelho, daqui a pouco me aparece um baita de um buraco enorme, né? Desse tamanho. Daqui a pouco o carro passa no buraco e já era. Aí eu falei assim, ó, furou o pneu. Fui olhar o pneu, tava tudo detonado, amassado, acho que furou, estourou, sei lá. O negócio tava feio mesmo. Aí eu peguei, né, 20 e poucos anos atrás, não tinha celular, fui num orelhão, liguei para casa do Alfredo e falei assim: Alfredo, é o seguinte, miou a festa, miou que eu passei com o carro num buraco e o negócio tá feio, tá detonado, o negócio tá feio mesmo. Ou seja, essa situação de eu estar lá na chuva, com o carro detonado, sem conseguir consertar o carro, é uma situação de total tensão. Né? Tem total tensão, é uma situação que tem que se resolver a qualquer momento. Essa é a situação, essa é a função de dominante. É o oposto daquela situação que eu estava lá na minha casa, quentinho, no sofá, coberto, assistindo um vídeo, né, tudo tranquilo. Essa situação agora é a função dominante. Tá um negócio que não dá mais tem que resolver o problema. Tá instável, tá tensionando a situação, tá muito ruim. Aí chega o Alfredo, dá uma olhada no pneu do carro e fala assim: não, peraí, dá pra gente dar um jeito. Fusca, você sabe como é que é Fusca, né? Você arruma com qualquer arame. Aí o Alfredo pegou lá um martelo que eu tinha no carro e tal, começou a martelar a roda lá, foi meio que ajeitando, o pneu deu pra trocar por um outro, mas a roda tava meio torta, mas enfim. A gente conseguiu sair com o carro meio... Mas foi andando, quer dizer, essa já é a situação o quê? Subdominante. É aquela coisa que a gente fala assim, ó, tá bom, mas tá ruim. Quer dizer, é uma situação temporária. O carro tava andando, né? Dá para aguentar por um tempo desse jeito, né? É o que a gente chama na função subdominante de afastamento. Quer dizer, você pode ficar ali naquela parte da harmonia por um tempo, mas chega uma hora que você vai ter que
resolver e caminhar para uma situação em que você tem que resolver cair para tônica, né? Na verdade é um caminho que depois você passa para tônica, pode ser que aquele carro que está lá capengando detone de vez, aí você chegou num estado realmente de muita tensão, de problema que você tem que resolver. Então são 3 funções harmônicas. A primeira, função tônica, uma função que é relaxamento, de resolução, de tranquilidade, essa é a função tônica. Depois a função dominante, né? É instabilidade, é movimento, é uma situação que você tem que dar um jeito para resolver. Não pode ficar na dominante, você tem que caminhar para essa resolução. Geralmente é o caminho de dominante para tônica. E você tem a outra função harmônica que é a subdominante, aquela situação do carro quebrado, tá indo para a festa, mas depois vai ter que arrumar o carro. Então é uma situação intermediária. Muito bem. Em termos de escala, vamos pensar aqui uma escala de Dó maior. Vou pegar numa região aqui que eu vou utilizar até para depois tocar uma musiquinha aqui para a gente poder pensar nisso. Então vamos pegar aqui, ó, em termos de Dó maior, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então aqui eu estou tocando os 7 graus da escala, né? Dobrando com o final com o Dó. Então se a gente pensar em termos de graus, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º grau e fechou na 8ª, tá? Em termos de escala, existem notas que sugerem essas funções harmônicas. Então, por exemplo, a primeira nota da escala, que é a tônica, né? É a nota que dá o centro tonal da harmonia que a gente está fazendo. Então, a primeira nota, que é o Dó, que a gente começa, é a função de tônica, enquanto nota melódica. Depois a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá. O Fá, a própria nota Fá, ela tem essa sensação que nos remete à função subdominante, de afastamento, que é o 4º grau. E depois a gente tem Fá, Sol, Lá, Si. Este 7º grau, que é a sensível, que está meio tom para chegar de novo na tônica, é uma nota que gera essa instabilidade muito grande. Então, em termos melódicos, o 7º grau, no caso aqui o 7º grau maior, a sensível gera uma ideia de dominante, de tensionamento, que ela tem que fazer isso aqui, resolver no 1º grau. Tá legal? Então é o seguinte, a gente vai começar a aprender harmonia pensando primeiro em termos melódicos para depois ir para os acordes. Vou pegar nessa mesma região que eu toquei essa escala de Dó maior aqui, vou tocar uma música infantil super conhecida de todo mundo, que é Pirulito. Então vamos dar uma olhada. A música é essa aqui, ó. Nessa música, a gente pode então começar a reconhecer, através da própria melodia que a gente fez, pontos em que aquelas notas que sugerem as funções de tônica, dominante ou subdominante estão ajudando a gente entender a harmonia aí. Então a gente pode agora localizar aquelas 3 notas da escala que sugerem as funções harmônicas e fazer uma combinação com essa melodia, para a gente já entender essa harmonia que está por trás dessa melodia aí. Então nós temos, né, o Dó, tônica, 1º grau, Fá, 4º grau, subdominante, e a sensível, 7º grau, que é o Si. E fechou no Dó. Então vamos lá, pensando a ideia junto com aquela melodia. Sensível para preparar o começo da música. Foi para subdominante. Dominante. Tônica. Subdominante. Tônica de novo. Então, você percebe que o caminho é sempre assim, né? Você prepara para começar. Dominante, sempre o parzinho ali com a tônica. Dominante, preparou, tônica. Depois a gente fica sempre rodando. Tônica, subdominante, dominante.
Isso é um padrão muito comum da harmonia, tá? Vamos lá, vamos pensar isso com notas aqui, ó. Foi para subdominante. Dominante. Tônica de novo. Subdominante. Dominante. E aí fechou na tônica, tá? Olha só como é que fica isso agora pensando em acordes. Quando a gente toca uma escala maior, a gente pode, a partir dessa escala, fazer o empilhamento de cada nota da escala, fazer empilhamento de intervalos de terça, e com isso a gente gera os acordes que estão lá no campo harmônico, tá? Não vou entrar em detalhes aqui nisso por enquanto, da construção do campo harmônico, mas basicamente a gente vai pensar. Em Dó maior eu tenho, primeiro grau, o próprio Dó maior, função tônica. Segundo grau, Ré menor, que é uma função subdominante, não como função principal. A função principal do subdominante é do quarto grau. Mi menor, função também de tônica, mas de uma maneira mais fraca. Não é o cara da parada, não. A função tônica mesmo é o primeiro grau. Mas o Mi menor pode também assumir essa função de tônica. Quarto grau, uma função de subdominante. O principal acorde de função subdominante. Quinto grau, Sol com sétima. Este acorde é o acorde dominante, é o acorde que vai fazer o par com o primeiro grau, preparando para o primeiro grau. Então, quinto grau é a função principal de dominante. Sexto grau, Lá menor. O acorde de Lá menor, o sexto grau é um acorde menor, também tem função de tônica de forma secundária, mas é uma função importante como tônica também, tá? Ele também é, quando a gente pensa numa tonalidade menor, o acorde relativo menor ao acorde do primeiro grau, que é o Dó maior. E o sexto grau, se a gente fizer uma tétrade, a gente vai ter um acorde que é um acorde menor com quinta diminuta. Esse acorde aqui, ele também tem uma coisa que a gente vai falar depois, que é o trítono, que é o intervalo que gera essa instabilidade do acorde dominante do Sol aqui. Só que como ele tem uma quinta diminuta, ele é um acorde muito instável, demais. Então ele também tem função dominante, mas muito em segundo plano. A principal função dominante é a do quinto grau. Então, se a gente percebeu que a melodia caminhou com aquelas notas nas funções tônica, subdominante e dominante, vamos pegar os três acordes principais da função. Primeiro grau, acorde de tônica. Quarto grau, função subdominante. Quinto grau, função dominante. Então, olha aqui, ó. Quarto grau, subdominante. 5, 1. Foi do quinto grau para o 1. Fiz o ciclo já, né? Quarto grau, subdominante. Subdominante caminha, geralmente, para dominante. Posso fechar o piano aqui? Posso parar de tocar aqui? Não, ó. Dominante tem que resolver, tem que terminar. Tá legal? Então, o que a gente faz de um resumão dessa aula de hoje? Nós temos três funções harmônicas: tônica, subdominante e dominante. Tá legal? Dentro do campo harmônico, nós temos são 7 acordes como função tônica: primeiro grau, terceiro e sexto grau, sendo que o terceiro e o sexto não são funções de tônica tão importantes, tão fortes como no primeiro grau. Depois, função subdominante, segundo grau, como uma situação secundária, mas ele vai ser muito importante depois quando a gente vai falar do 251, e o quarto grau. Então, o Ré menor, segundo grau menor, e o Fá, que é o quarto grau maior. Função dominante do tensionamento, da preparação, é o quinto grau, resolvendo no primeiro grau, e o sétimo grau, que é o meio diminuto, também faz a função dominante, mas não tão importante como o quinto grau. Em termos melódicos, a tônica, a primeira nota da escala, tem função tônica. O quarto grau, né, a nota que tem o nome de subdominante,
realiza essa função subdominante, e a nota do sétimo grau maior, que é a sensível, meio tom da tônica de novo, que tensiona, tem a função de dominante. O que você vai ver agora em seguida? Eu fiz uma gravação, eu toquei aqui para você, o que eu gravei já antes, colocando agora várias coisas que a gente vai incrementar essa nossa harmonia, né? Então, por exemplo, nas próximas aulas a gente vai ver dominantes primários, dominantes secundários, depois segundo cadencial, depois a gente vai ver sub-5, uso de acordes diminutos como função dominante, inversões de acordes, tá legal? Então, você vai perceber que nessa musiquinha muito simples, com esses 3 acordes, a gente pode transformar isso num negócio bastante abrangente em termos harmônicos, tá? Isso é um exercício, na verdade. A gente tem que respeitar o idioma, o estilo que a gente está tocando, né? Ou seja, eu exagerei demais na harmonia do pirulito que bate-bate aí. Então, ela foi feita para tocar com 3 acordes mesmo, é uma música infantil. Mas eu exagerei com um tanto de acordes que eu coloquei ali para mostrar as possibilidades harmônicas que a gente pode realizar. Tá legal? Dá uma olhada nisso. Sacou como é que é? Então, ó, velhinho, faz o seguinte, ó. Você, como sempre, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho lá para eu te lembrar das próximas. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, eu vou te fazer um convite importante. Você vai lá no YouTube e vai digitar música e ideias, tá legal? Você vai ver lá uma fotinho lá de um baixo verde que eu uso, tem nos outros vídeos aí. Aí você vai reconhecer meu canal lá, você se inscreve, porque o Facebook aqui é zoado, ele você não vai achar esse vídeo de novo aí, aqui dentro, né? Então se inscreve lá no canal, fica mais fácil pra gente se encontrar nas próximas aí, tá? Isso é uma série, fica de olho que a gente vai prosseguir falando de todos aqueles assuntos lá que eu acabei de falar agora há pouco. Este é o canal Música e Ideias, eu sou o Cacá Safiotti e valeu! Até a próxima!